Você tem vontade de falar? Existe dentro de você uma ânsia de falar? Pois é. Então eu recomendo que você estude bastante, leia bastante para você falar em palestra, tá? Falar para quem realmente está interessado em te ouvir. Então o que eu venho falar para você, se você é uma dessas pessoas que tem vontade de falar e ninguém quer te ouvir, a maioria não te dá atenção, eu recomendo que você cale a boca. O poder do silêncio. Se você é daquela pessoa falante, que tem vontade de ficar falando tudo que pensa, tudo que está dentro de você, procura um psicólogo, tá? Nem o psiquiatra vai resolver. O psiquiatra ele vai te ouvir um pouquinho e o que ele quer mesmo é te passar remédio e se livrar logo de você. O psicólogo ainda vai te ouvir um pouquinho, né? Se você estiver pagando, ele te ouve até um pouco mais. Mas se for psicólogo público, é meia hora, 40 minutos no máximo, ele vai ser obrigado a te ouvir. Tá? Não sei se ele vai poder te ajudar. A maioria das pessoas precisam ser ouvidas, elas necessitam que alguém ouça ela. Só que eu descobri que as pessoas querem ser ouvidas, mas elas querem ser ouvidas a vida inteira, entendeu? Então não dá, não dá. A maioria das pessoas querem só falar aquilo que ela tem vontade de falar. Ela quer falar sobre as suas conquistas, sobre o que ela fez, o que ela não fez, o que ela comeu, o que ela não comeu, aonde ela foi, onde ela não foi. Ela quer falar da vida dos outros. Ela tem uma necessidade tão enorme de querer ficar falando da vida dos outros, que se você for parar para ouvir essa bobageira, você se prejudica, você não vai para lugar nenhum. Pois é, tome cuidado que você pode ser usado por conta da sua própria língua. Eu fui uma pessoa que durante quase toda a minha vida eu sentia uma necessidade de falar. Eu ficava intimidado de ficar quieto. Eu não conseguia ficar quieto diante de um grupo de pessoas ou mesmo diante aí da família, diante das pessoas conhecidas, diante dos colegas. Eu não conseguia ficar quieto. Eu sempre tinha que inventar, a minha mente ficava fabricando alguma coisa ali para eu falar. Ou perguntar, ou entregar alguém, ou fofocar sobre alguém. Enfim, eu não conseguia ficar quieto. Ficava inventando dentro da minha cabeça, minha mente estava inquieta. E aí eu oscilava nas emoções. Se alguém ficasse quieto perto de mim, eu ficava intimidado. Aí que eu começava a tagarelar e falar mesmo. E eu, depois que eu fui descobrindo o poder do silêncio, que eu fui percebendo que ninguém estava afim de me ouvir, eu ouvia mesmo por obrigação, inclusive até o próprio psicólogo me ouvia por obrigação, fui começando a calar mais a minha boca, ficar mais quieto. E hoje eu aí, na prática do silêncio, nessa experiência de ficar quieto, eu venho observando que acontece a mesma coisa com as outras pessoas. Eu observo que elas... quanto mais silencioso eu fico, mais as emoções delas mexem. Mais elas oscilam nas suas emoções. Mais elas ficam buscando coisas dentro de si para falar. Então, você que é tagarela, que gosta de ficar falando, eu recomendo que você reverta isso. Porque você vai se beneficiar muito mais do que você ficar falando. Uma vez que você fica falando, você está entregando ouro para as outras pessoas. Tá? Você está entregando, se colocando em risco na mão das outras pessoas. E você ficando quieto já acontece ao contrário. Você se beneficia, porque as pessoas se intimidam com você. As pessoas ficam intimidadas e essa intimidação acelera o processo delas. Elas oscilam as emoções e elas não conseguem controlar elas mesmas na fala delas. Pode observar, pode treinar, pode praticar isso que eu estou falando para você. Silêncio, não perguntar, não falar, certo? A não ser que você seja solicitado na fala e também precisa observar aquilo que você é solicitado, né? Tem coisas que às vezes você é solicitado na fala e convém você ficar até quieto. Olhe para a pessoa, mas não responda nada. Aí você intimida mais ela ainda. Então, se você não conhece o poder do silêncio, pratique isso que eu estou falando para você. Tá? Comece agora a ficar calado. Se você é o tipo de pessoa a qual eu fui durante quase toda a vida, que se intimidava, né, com o silêncio dos outros e começava a tagarelar e falar, hoje eu acredito que o silêncio dá muito mais lucro. A gente se beneficia muito mais, porque aí o jogo vira. Em vez de você se intimidar, né,
com o silêncio dos outros, é os outros que se intimidam com o seu silêncio. E eles ficam tão intimidados que é aquilo que eu te falei, eles oscilam nas emoções, eles não conseguem controlar a sua voz interior, a sua tagarelice, eles não conseguem controlar, e eles ficam buscando coisas, aí eles vão começando a falar coisas do arco da velha, entendeu? Coisas que você nem imaginava que essas pessoas eram capazes de falar, elas ficam falando. Eu falo isso para vocês porque eu estou tendo experiência, isso em grupo de pessoas as quais eu convivo durante o dia, e principalmente na parte da manhã, quando eu chego no local de trabalho, eu cumprimento, oferta um bom dia, né, a todos, e a partir daquele momento eu fico só ouvindo eles falarem. E aí um fala disso, outro fala daquilo, e aí você, no silêncio, você vai só captando e intimidando essas pessoas, porque elas ficam tão intimidadas que começa a tagarelar, elas perdem o controle da própria fala, eles oscilam. Então, conheça o poder do silêncio. É maravilhoso você se silenciar, né? E só perguntar e falar quando for necessário mesmo, tá? Às vezes pessoas podem... eu tive uma experiência hoje, inclusive, que isso já tem um pouco a ver com o controle emocional. É algo que eu desequilibrei, não vou negar. Uma pessoa me chamou a atenção. Foi quando eu entrei com o pé sujo, ela estava limpando a sala, tinha acabado de limpar a sala e meu pé estava sujo ali de barro, e eu não percebi isso. Tinha uma manchinha de barro e eu acabei entrando, né? Entrei e ficou lá a marca dos meus pés. E aí eu saí e nem percebi isso. Quando eu estava lá fora, trabalhando junto com outro pessoal, essa pessoa chamou minha atenção lá dentro, né? E ela chamou em alto tom, né? Todo mundo ouviu. Falou, fulano, agora é o fulano, olha as marquinhas dele aqui. E eu, desatento, descontrolei emocionalmente. Eu deveria ter ficado quieto, né? Só ouvido. Ou eu poderia ter, né? Eu acho que o mais devido era eu ouvir aquilo e ir lá e pedir perdão para ela e pedir para limpar. Não, com licença, deixa eu limpar aqui, ir lá e limpar, né? Eu devia ter feito isso, eu acredito. Mas não. Eu fui lá, olhei aquilo, me destruturou emocionalmente, não vou negar isso, me destruturou emocionalmente, fui lá, olhei aquilo, dei uma murmuradinha baixinho e voltei lá fora e não fui limpar nem nada, e depois eu disse assim, só não vai sujar se eu não entrar aí dentro, quer dizer, eu reagi, algo que eu não deveria ter feito, então isso foi um descontrole emocional, tá? Isso é só para acrescentar sobre o vídeo do silêncio, se eu tivesse ficado em silêncio, ou se eu tivesse ido lá, pedido perdão, e buscado um pano e passado, limpado rapidinho lá, né? Eu tinha feito bonito, mas eu tive que reagir, falar alguma coisa, não deveria ter feito isso, ok? Então, o poder do silêncio. Valeu? O vídeo de hoje é esse. Se foi relevante, por favor, se inscreva. Ative também o sininho de notificações e dê aquele like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.